Olá, sejam bem-vindos a esse quarto período que nós estamos estudando da história da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. E nesse quarto período e último, nós vamos estudar a separação da igreja congregacional, da união com a igreja congregacional e a organização e a reestruturação da ICEB como ela está no momento atual. O quarto período se dá com a desunião ou com a desorganização da união das igrejas evangélicas, congregacionais e cristãs do Brasil, a UIECCB, que começou em 1942 e durou até 1968, com a saída da ICEB, da União. Bom, a primeira ala que saiu da União foi a ala das igrejas de Goiás. A União era dividida em juntas. A junta do Sul, junta do Centro, junta do Norte. Então, a junta do Sul eram as igrejas de São Paulo e do Distrito Federal. No caso da ICEB, o Distrito Federal tinha uma igreja e uma outra igreja começando. Então, ainda estava no seu nascedouro. Não era como hoje, que nós temos a MEAR, Planalto, com algumas igrejas crescendo, em pleno vigor, saudável, etc. Ainda estava começando com muito esforço, muita luta, com um guerreiro que foi o reverendo Antônio Rodrigues. Então não havia tanta força assim. As igrejas de Goiás já tinham algumas igrejas, já tinha o seminário, já tinha a associação educativa com o Couto Magalhães, já tinha o Instituto Cristão Evangélico. Então, já havia uma força maior no estado de Goiás. Por conta da separação da Junta do Centro, então, que são as igrejas de Goiás, a Junta do Centro formou uma denominação chamada Igreja Cristã Evangélica no Brasil. Porque a Junta do Sul continuou na união com a igreja congregacional, na união das igrejas. E a igreja do Distrito Federal, a igreja do Planalto, ela decidiu permanecer com a ICEB. Ela decidiu não sair da união. Havia um sentimento na Junta do Sul e no coração do pastor Antônio Rodrigues, de que sair da união era divisão, era pecado, não era certo sair da união. Então, eles entenderam que era necessário continuar para manter a comunhão, para manter aquilo que era saudável, etc. Então, eles decidiram permanecer. Então, eles continuaram na união. E aí as igrejas de Goiás formaram uma denominação porque eles saíram primeiro, em 1967. E surgiu uma nova denominação, a Igreja Cristã Evangélica no Brasil. E a Junta do Sul permaneceu como ICEB. Bom, com essa saída e a permanência da ICEB, houve mais insatisfação na ala congregacional. E aí, já em 67, houve uma divisão na união, na ala congregacional.
um grupo saiu da igreja congregacional em 67, 68, 69, houve muita confusão lá, por causa de questões também pentecostais, de movimentos pentecostais, por muitas outras questões, entre eles de brigas, de problemas doutrinários. Então, surgiu uma outra denominação insatisfeita na ala congregacional, ali na década de 60. Eles tinham problemas entre eles, e isso também causou um certo desconforto do lado congregacional, que impulsionou a saída também da ICEB da União. E daí, então, em 1968, a Junta do Sul resolve também sair da União, e aí a liderança mesmo da União resolve, em consenso ou em comum acordo, que a União deve terminar, deve ser extinta. E aí, então, em 1968, em comum acordo, a União é extinta. As duas alas resolvem extinguir essa união que começou em 1942. E aí, então, a Igreja Cristã Evangélica do Brasil começa a se reestruturar, criando de novo o seu estatuto, a sua confissão de fé. Nós temos conhecimento desse estatuto, mas a confissão de fé se perdeu, não temos o conhecimento de onde se encontra essa confissão de fé da ICEB desse período, o estatuto sim, mas se perdeu. E com essas duas denominações agora, Igreja Cristã Evangélica no Brasil e a Igreja Cristã Evangélica do Brasil, as duas lideranças começam a dialogar, começam a conversar, porque não há mais razão de ser, de ter duas denominações, sendo que as duas alas são frutos de um mesmo trabalho, frutos de uma mesma mentalidade, de um mesmo sonho, de uma mesma obra do Espírito Santo, de um mesmo pensamento administrativo, teológico, missionário. Então, eles possuem uma comunhão e uma razão de ser em conjunto. Daí, eles começam a dialogar, a se aproximar, e esse diálogo vai durar aí em torno de 10 anos. Então, por conta desse diálogo e dessa aproximação, as duas denominações se acertam e resolvem se unir para restabelecer os princípios, a forma de governo e a estrutura denominacional original e restabelecer a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Essa reestruturação, ela acontece no Concílio Constituinte de 1979, o ano em que nós chamamos de ano de fusão denominacional. O ano de 1979 foi o ano em que a denominação foi reestruturada, o ano da fusão denominacional. E por conta desse concílio também de fusão, já sentiu-se a necessidade de criar uma confissão de fé, o estatuto e os documentos que vão reger a denominação, e uma confissão de fé. A ICEB, já em 1978, tinha elaborado um texto baseado nos 28 artigos do Robert Calley, como sua confissão de fé. Esse texto foi estudado, foi trabalhado e foi levado para frente. Só que ele não funcionou porque, em 1979, já muito rápido, surgiu o Concílio da Fusão. Mas, em 79, foi commissionado um grupo, composto um grupo,
para estudar e analisar esse texto de 1978, para que surgisse uma confissão de fé da ICEB, e essa confissão de fé se tornasse a teologia da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Então, daí, essa comissão, ela fez uma revisão no texto do reverendo Wesley. O texto que foi redigido em 1978 pela Igreja Cristã Evangélica no Brasil foi redigido pelo reverendo Wesley Pereira Faustino. Ele revisou e resumiu os 28 artigos do Robert Calley. Então, essa comissão, que foi formada pelo reverendo McIntyre, Eliel de Almeida Martins, reverendo Enoque, que hoje serve na Aliança Cristã Evangélica, na AICEB, Gessé Pereira de Alcântara, que pastoreou durante muitos anos a Igreja Central de Goiânia, e o reverendo João Arantes Costa, que foi o relator dessa comissão. Então, eles trabalharam com o texto que foi redigido pelo reverendo Wesley em 1978. E daí eles usaram alguns textos como base para melhorar o texto, para fundamentar e trabalhar o escrito, o texto. Eles usaram como base, como resumo, a breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo do Robert Calley. Então, fundamentalmente, a confissão de fé da ICEB é calleiana, essencialmente, tem pouquíssimas alterações, quase nada. A dogmática evangélica do reverendo Alfredo Borges Teixeira, que no início do século XX, até metade praticamente, era a única em português, haviam poucas obras. A Confissão de Fé de Westminster, que desde o Catecúmenos até o texto da Confissão de Fé sempre foi usada por esses irmãos como material de consulta. O reverendo João Arantes sempre me dizia pessoalmente que eles usavam muito a Confissão de Westminster como consulta para questões de confissão de fé e de estudos. O Catecúmenos, que era o documento doutrinário da Igreja Cristã Evangélica, foi escrito, elaborado pelo reverendo Eliel de Almeida Martins, e na doutrina da imortalidade da alma, o livro do Loren Bortner. Isso aí, quem me disse em uma entrevista foi o reverendo Wesley Pereira Faustino, que quando elaborou o artigo da imortalidade da alma, ele fez um resumo do artigo do Robert Calley e consultou para formular melhor o texto, o livro do Loren Bortner sobre a imortalidade. Então, esses irmãos, eles fizeram todo o estudo e o trabalho de elaboração da confissão de fé da Igreja Cristã Evangélica do Brasil. A nossa confissão, ela não é fruto assim, da cabeça de uma pessoa ou de um trabalho mal feito de qualquer jeito, de uma hora para outra. A nossa confissão de fé, ela foi elaborada, ela foi pensada como fruto de um trabalho de muito tempo, iniciado pelo Robert Calley, com muito estudo, com muita dedicação, provada pelo tempo, por muito tempo de crítica, de uso, de pesquisa, de estudo, de crítica textual e etc. E aí ela chega na ICEB, ela é revisada, ela é analisada, ela é melhorada,
ela é criticada de novo, ela é colocada à prova, ela é resumida e de novo ela passa por uma comissão e debaixo de oração ela é aprovada no Concílio Nacional de 1979 e com apenas uma alteração que foi feita em 1985, ela permanece como está até hoje, como a nossa confissão de fé. Então a ICEB, ela foi reestruturada em 1979 como ela está hoje. Bom, então o texto foi aprovado e hoje nós temos os nossos estatutos, o nosso regimento interno, o nosso código de ética, que rege o ministério da Igreja Cristã Evangélica do Brasil, e é administrado e regido pelo Departamento Ministerial, o Código de Ética, e a ICEB continua crescendo e se aperfeiçoando no ministério do Senhor. A Igreja Cristã Evangélica tem algumas casas, algumas organizações, trabalhando tanto na educação teológica, como na parte social e em missões. Temos a editora, que trabalha na parte editorial com materiais de escola bíblica dominical e de educação teológica. Hoje nós temos o CTCEB, o Seminário Teológico Cristão Evangélico, que serve na formação de obreiros para o ministério pastoral, para a parte de educação e para missões. Nós temos o Instituto Cristão Evangélico, que trabalha com crianças vulneráveis, tentando trazer qualidade de vida e o conhecimento do Senhor Jesus ao coração de crianças que precisam de uma família, que precisam ser resgatadas, cuidadas e restauradas para a sociedade e para o Senhor. E temos também a Missão Cristã Evangélica, que trabalha no despertamento das igrejas, no treinamento e do envio dos missionários ao mundo inteiro. E a ICEB tem o alvo de plantar igrejas pelo mundo. Temos o alvo de crescer no Brasil, plantando igrejas em todos os estados e cidades do território brasileiro e até em outras nações. Contamos hoje com cerca de 350 igrejas, mais ou menos, porque nós estamos com algumas igrejas iniciando aí, e mais de 500 obreiros no seu quadro ministerial. É uma denominação com 119 anos, que está se estruturando, está amadurecendo, se desenvolvendo e com muita simplicidade, humildade, tentando se parecer com Cristo, está buscando crescer na graça e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é importante conhecer a história da nossa denominação. É importante, como um time, vestir a camisa. É importante se dedicar, é importante amar a denominação. Não se orgulhar de pertencer a uma denominação, porque esse orgulho não leva a lugar nenhum. Mas, com certeza, uma denominação serve para que mais organizados, mais ajustados como um corpo, possamos crescer mais saudáveis para uma direção e assim possamos crescer melhor para a glória do nosso Senhor na expansão do reino de Deus. Por isso é importante pertencer a uma denominação, conhecê-la, servir com lealdade, com fidelidade, com dedicação, para que o Senhor seja glorificado na sua obra. Que Deus nos abençoe muito no conhecimento dessa história e agora fazendo parte dessa história, para a glória do nome dele. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.